Olá, amados, sejam bem-vindos. Continuando a leitura do livro From Babylon to Timbuktu, Conquista Cuxita. Quando o poder dos reis líbios do Egito começou a diminuir no século VIII, o norte do rei etíope, Pianque, marchou de sua capital de Napata e invadiu o Egito. O rei cuxita de Napata e Meroê foram subservientes à coroa egípcia por mais de 1000 anos. Eles renderam tributo, principalmente em ouro, marfim, escravos, gados e homens de combate. Naquele tempo, os etíopes eram bastante descarados para desafiar o maior império do mundo. As tropas de elite de Pianque e suas poderosas forças navais atacaram a cidade após a cidade até chegarem a Mênfis. Hermópolis caiu diante dele. Mesmo a capital de Ossorcon III, em Heliópolis, não conseguiu suportar seus avanços. O inimigo capitulou na capital e a supremacia da Etiópia foi estabelecida no Egito. Rogers diz que Pianque navegou para sua casa no sul, seus navios carregados de prata, ouro, cobre, roupas e tudo do norte, todos os produtos da Síria e todos os macios doces da terra de Deus. Sua Majestade navegou rio acima com o coração contente. As margens de ambos os lados estavam em júbilo, oeste e cantando, no Oriente. Ó poderoso governante Pianque, você ganhou o domínio do norte. Cerca de 712 a.C., surgiu outro rei, etíope, sobre a cidade de Napata. Este novo rei se chamava Sabaca ou Sabacon, o irmão de Pianque. Ele estabeleceu o 25º a 25ª dinastia etíope no Egito, de acordo com Maneto. Ele queimou Bochores vivo, de acordo com Maneto, ele queimou Bochores vivo, o governante alegado da 24ª dinastia. Durante a longa história do Oriente Médio, sempre houve guerras entre os poderes militares ao norte da terra de Israel, por meio da Síria, e as potências militares ao sul de Israel, Egito. Israel foi o Bet-Sabai, Rapatish Verrassadã, o ovo entre o martelo e a bigorna. No tempo de Acais e Ezequias, os reis de Judá, a Assíria e o Egito eram os grandes poderes. Ambos os poderes ameaçaram a independência do pequeno estado de Judá, mas com a ajuda de Deus ela sobreviveu. O profeta Isaías disse ao rei Acais que parasse e não fizesse nada. Em outras palavras, Isaías quis dizer que não faça alianças com a Síria ou com o Egito, mas confie no Deus de Israel. Um dos mais famosos generais de Sebaca era Tararca ou Tirarca, filho de Pianque. Este general etíope avançou contra Senaqueribe, o rei da Assíria, enquanto os assírios estavam ameaçando a existência de Judá. Tararca capturou provavelmente Filistia, no ano 688 a.C., mas foi derrotado em Euteque, a oeste de Jerusalém, pelos assírios. Tararca também foi o terceiro rei da 25ª dinastia egípcia. Em primeiro lugar, ele derrotou Esarhaddon, mas 3 anos depois ele foi expulso da cidade de Mênfis e nunca mais retornou. A Etiópia, este estado africano, tornou-se um grande poder, mesmo que fosse apenas por um período de 100 anos. Se a Síria não tivesse surgido quando o fizesse, a Etiópia provavelmente teria durado mais de 100 anos como poder do Mediterrâneo Ocidental. Como os etíopes foram derrotados pelos assírios, não devemos concluir que sua existência e influências foram sufocadas, Na verdade, Rogers diz que
Nastasen, um rei dos etíopes, mais tarde, derrotou o grande conquistador persa Cambises em 525 a.C. Neste momento, os etíopes continuaram a exercer uma influência política e econômica sobre as tribos africanas para o sul e o oeste. Da mesma forma que a cultura e a civilização se espalham, se espalharam da Grécia e de Roma em todo o continente europeu, da mesma forma que a cultura e a civilização se espalharam do Egito e da Etiópia para outras partes do continente africano. Ou seja, aqui quis dizer que da mesma forma que a cultura e a civilização se espalharam de Roma e Grécia para todo o continente europeu, da mesma forma, a cultura e a civilização egípcia e etíope, se espalharam para outras partes do continente africano, teve essa influência. Parece que a civilização cuxita se desenvolveu em duas etapas. Primeiro, na famosa cidade de Napata, e segunda, na cidade industrial de Meroe. O poder político Napata se baseou na riqueza do ouro. Aqui está uma excelente descrição da abundância do ouro na Etiópia. Cambises colocou sua autoridade no Nilo, depois de Tebas e a primeira catarata na Etiópia. Este país exótico despertou a curiosidade dos persas, como seus elefantes, marfim e ouro. Eles disseram que os prisioneiros na Etiópia usavam grilhões de ouro. A dominação etíope no Nilo começou a subir após o declínio dos reis da Líbia no Egito, durante o século X. Caxita foi um dos maiores reis de Napata. Ele começou a conquista do Egito, que seu filho Pianque continuou. A cidade de Napata estava localizada dentro da curva do rio entre a terceira e a quarta cataratas. A história é testemunha do fato de que as maiores civilizações se desenvolveram ao lado das margens dos rios, e assim foi com as cidades etíopes de Napata e Meroe. Meroe era uma cidade maior do que Napata. Foi localizado entre a quinta e a sexta cataratas e entre os rios Nilo e Atibara. Meroe é uma cidade muito antiga. Como você leu, Moisés, o hebreu, liderou um exército egípcio contra ele cerca de 1350 a.C. Obviamente, estava parado quando Tutmose I estabeleceu sua fronteira sul no território etíope. Esta fronteira foi localizada após Napata, quase para a quinta catarata. Entre 595 e 550, a capital de Cuxi foi transferida de Napata para Meroe. O principal motivo para essa transferência foi devido aos ataques persas contra a Etiópia após 595 a.C. Outros dois motivos provavelmente contribuíram para a remoção da capital. Primeira, a cidade de Meroe estava cercada por pastagens contendo 3 espécies dispersas, e segundo, havia grandes depósitos de minério de ferro encontrados nesta área. O minério de ferro representou um grande impulso para a civilização de Kush e outras tribos africanas. Rogers, Adams e Brown, escritores europeus, afirmam que há evidências de que, nos dias em que os europeus ainda estavam satisfeitos com ferramentas de pedras rudes, os africanos haviam inventado a arte de fundir ferro. As escavadoras encontraram até mesmo os fornos em que os minérios de ferro foi fundido e encontraram montanhas de escórias de ferro. Então, pessoal, olha só, hoje em dia, a mídia gosta de passar muito a imagem dos africanos, dos negros, como tribais, índios, algo assim, uma visão relacionada a índios, viviam no meio do mato, em volta da fogueira, nus, Então, eles gostam muito de passar essa imagem do povo africano, Mas aqui a gente vê o que esses 3 escritores europeus falaram, que há evidências que no dia que os europeus, os brancos, ainda estavam lá, com suas ferramentas de pedras rudes, os africanos já haviam inventado a arte de fundir ferro e muito mais, e muito outras coisas,
que eles não revelam. Então, o povo africano, o povo negro, sempre foi muito mais adiantado, evoluído do que os povos brancos, né? Então a gente precisa ter isso em mente. O povo preto foi a primeira civilização a existir na Terra, tá? Então não há nada que o povo preto não tenha ou que o povo preto não tenha criado, né? Antes dos brancos, né? Então é importante a gente ter em mente isso de que somos um povo civilizado muito antes de qualquer outro povos, né? Qualquer outro povo, né? Então foi isso que a gente viu aqui.